Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Reinaldo Júnior da Igreja Batista 21 e também sou guia de turismo religioso. Tenho feito viagens especialmente para o Oriente Médio, Israel, Jordânia e todo o mundo bíblico. Estamos aqui no Museu da Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. Fica em Barueri, na Grande São Paulo. É um espaço bacana, de estacionamento gratuito, a gente já deixou o carro lá fora. Vem comigo conhecer um pouquinho. Aqui algumas placas sobre o Museu da Bíblia e tal. Aqui a gente tem os horários de funcionamento. E aqui é a entrada. Livrinho. Já assinei. Ó. Doe. Seja generoso. Ó. Educação e cultura para você doar. Pessoal, isso aqui é muito legal. Olha esse jarro. Esse jarro aqui é uma réplica dos manuscritos de Qumran. Os manuscritos do Mar Morto, ou de Qumran, como eu disse. São os últimos textos bíblicos encontrados. Textos bíblicos provavelmente da época dos romanos, ou seja, da época de Jesus, provavelmente guardado, era estudado por essênios e foi achado há razoavelmente pouco tempo. Em Israel tem o Museu do Livro, em homenagem a isso. E aqui a gente tem esse jarro, onde teria os manuscritos ali. Se você for a Israel um dia, você vai ter a oportunidade de ir lá. Eu já tive a oportunidade de ir 4 vezes e todas as vezes foi uma emoção forte. Aqui nós temos algumas réplicas. Réplica de uma pedra de Roseta, que é um granito negro, né, usado no Egito no primeiro momento. E aqui réplica dos 10 mandamentos, o que seriam as pedras aí dos 10 mandamentos com a escrita em hebraico, que é o idioma do povo hebreu, do povo de Israel. Aqui a escrita hebraica, né? Aqui é o papiro, aqui é em pergaminho e aqui o pergaminho com um rolo. Aqui é um rolo da Torá. Provavelmente nas sinagogas mais tradicionais se usa nesse formato de rolo. Lembra que Jesus, lá em Lucas, ele cita o profeta Isaías lendo na sinagoga de Nazaré e a Bíblia diz que ele abre o rolo do livro de Isaías. Então, cada livro bíblico muito provavelmente tinha um rolo desses aqui, que poderia ser de papiro ou mesmo de couro, né, em épocas mais antigas, antes do papiro ainda. Aqui o Novo Testamento em aramaico, que seria o idioma que Jesus falou, né, um idioma muito próximo do hebraico. E aqui o Novo Testamento grego. Esse sim é o que foi escrito, né, as cartas do Novo Testamento, os evangelhos e tal. Para você que talvez não saiba, o grego bíblico era como o inglês do nosso tempo. Era o idioma mais estudado, mais falado no mundo daquela época. Então o Império Romano tinha o idioma oficial o latim, o povo de Israel tinha o seu idioma oficial o hebraico e a variação para o aramaico, mas o grego era o idioma para se falar com o mundo todo. Então por isso o Novo Testamento é escrito em grego. Aqui é o alfabeto grego, né? Começando no alfa e terminando no ômega. É por isso que Apocalipse diz que Jesus Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Essa é a referência. Aqui já é o alfabeto hebraico. Como uma língua oriental, ela começa da direita para a esquerda, né? Então a primeira letra é o Aleph aqui. E aí vai terminar aqui. É invertido. Uhum. Aqui nós temos duas Bíblias, algumas Bíblias gigantes. Uma Bíblia coplotense, olha só. É uma Bíblia poliglota, que é hebraico, grego e latim. Os 3 idiomas antigos, né? E aqui um códice sinaítico. Olha que interessante.
esse tipo de língua. Muito doido, né? Aqui tem a Septuaginta, que é a Bíblia hebraica traduzida para o grego, a versão dos 70, por isso a Septuaginta. Aqui um pouco da história, né, que os reformadores, na verdade não só os reformadores, né, algumas pessoas marcantes na história da tradução bíblica. Então Martinho Lutero reformador, São Jerônimo mais antigo, que é da época mais do início da história da igreja, né? João Ferreira de Almeida, que é a mais clássica versão em português que a gente tem, o Casidório de Reina, da versão Reina Valera, em espanhol, e o King James, que é a versão mais antiga, mais tradicional do inglês. Olha que interessante. Aqui são várias versões bíblicas, tá? Na verdade, bíblias, né? De idiomas e de países muito diferentes, muito específicos, né? Tanto coisas mais comuns como o espanhol, mas também o cebuano das Filipinas, por exemplo. Idioma super diferente para nós. Aqui nós temos outras versões bíblicas. Aqui nós temos um quadro que conta a história das impressões da Bíblia, né? As Bíblias impressas, quando é que começou a ser feita. Aqui nós temos uma réplica da prensa de Gutenberg, que seria então das primeiras prensas, das primeiras gráficas do mundo. E a gráfica começa fazendo Bíblia, né? Foi fundamental o processo da prensa de Gutenberg para a reforma protestante, para fazer com que a Bíblia chegasse nas mãos das pessoas e no idioma delas, no caso da Alemanha, o alemão. Aqui fala um pouco dessa história. Aqui é muito legal. Aqui tem uma Bíblia em inglês, bem tradicional e bem antiga, né? Versão King James. Aqui tem o que seria a menor Bíblia do mundo. Curiosidade, acho que ninguém vai dar conta de ler. Aqui a Bíblia espelhada, para pessoas que sofrem de esquizencefalia, uma doença muito específica. Aqui tem uma coisa muito legal que a gente vê em Jerusalém e prova, né, em Jerusalém, que é alguns elementos, né, a água do Mar Morto, que é uma água com muito sal, que faz boiar, azeite de oliva, né, o azeite das oliveiras, que a gente hoje tem industrializado, água do Rio Jordão, né, água de rio, mas é do Jordão, enfim, especial. Aqui as sementes de trigo e de joio, aqui um pouquinho de terra, folha de oliveira, aqui o sal do Mar Morto, a pedra das margens do Mar Morto, grão de mostarda, né? Da parábola de Jesus, que o reino de Deus é como um grãozinho de mostarda, que é uma semente pequenininha que gera a maior das hortaliças. E aqui réplica de lâmpada, usada no tempo de Jesus, né? Quando Jesus fala das noivas prudentes, imprudentes, né? Com lamparinas, aqui ficava um óleo aqui dentro, esse pavio ia queimando e esse óleo ia mantendo a chama ali até acabar. Olha só que legal, quando a gente vai para Israel, a gente vivencia e anda por tudo isso daqui. A região do deserto dos Sinai, aqui não é Israel, aqui é bom lembrar que aqui hoje é Egito. Faz parte do Egito, o Israel fez um acordo de paz e deixou a península do Sinai para o Egito. Aqui a gente visita então quando visita o Egito. Aqui o Monte do Templo em Israel, o Muro das Lamentações, o Jardim do Getsemane. Quando a gente está lá, a gente faz um culto no Jardim do Getsemane, é muito emocionante. O Mar da Galileia, a gente costuma fazer passeio de barco no Mar da Galileia. Via Sacra, né, que é o centro da cidade velha de Jerusalém. Rio Jordão, né, onde a gente tem a oportunidade de fazer, aqui é a região dos batismos lá e tal. É muito legal. Aqui tem uma estrutura de capacete de espada romana, né? Uma réplica do que seria um armamento romano dos tempos de Jesus. Aqui são vasos para exalar essências, né? Muito citado na Bíblia também, as essências, né? Jesus, bebezinho, ganhou ouro, incenso e mirra, não foi? Aqui é uma outra parte aqui com
citações bíblicas, né? Esses quadradinhos ou imagens dos livros bíblicos, né? Você vai reconhecendo aí cada um. É muito interessante aqui. Aqui tem uma oportunidade de se ouvir vários idiomas, tá vendo? Estação 1, estação 2, cada um com 8 idiomas diferentes para se ouvir. No caso aqui, essa gravação é de Mateus capítulo 1, versículo 1. Aqui a Bíblia em áudio, né? Os modelos que existiram pela SBB, né? Desde o disco de vinil ao CD, as Bíblias digitais, o início delas pelo menos. Aqui, isso aqui é muito legal enquanto referência brasileira, né? Aqui é para você ouvir a Bíblia em português e em outros idiomas do Brasil. Você sabe que aqui no Brasil se fala todos esses idiomas. A gente tem o português, claro, como idioma principal. Mas olha o tanto de idioma que se fala no Brasil, né? E aí, nesses idiomas todos aqui, a gente tem a Bíblia completa e nesses outros tantos nós temos só o Novo Testamento, por enquanto. São idiomas indígenas. Aqui tem um espaço de crianças. Opa, estou passando na frente da câmera. Tudo bem? Aqui tem Bíblias infantis, livros bíblicos, histórias bíblicas, né? A ideia aqui é vir com as crianças aqui e brincar ali. Muito legal esse lado aqui, ó. Vem aqui. Olha só, sobre a Arca de Noé. Você sabia que a arca não tinha exatamente o modelo de uma arca? Porque ela não era um barco de navegação, era uma estrutura para flutuar sobre as águas. Então, aqui é uma réplica do que seria a Arca de Noé. Então, na verdade, é como se fosse uma grande casa que poderia flutuar sobre as águas, tanto que flutuou por todo o período do dilúvio, né? Então, ela não navegou como um navio, mas sim flutuou a ponto de preservar vidas no dilúvio. Esse é o ponto principal. Então acho que é isso por enquanto, tem mais coisa para mostrar. Você pode falar comigo, tem dúvidas, comenta aí, fala com a gente. Vamos interagir sobre teologia, Bíblia, Israel, Oriente Médio, mundo bíblico, porque é uma riqueza inesgotável a palavra de Deus. Obrigado, deixe seu comentário, sua curtida pra gente, compartilha com os amigos, viu? Um abraço.